Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Galera chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live hoje que vai ser com um convidado muito especial, Dr. Ismael Liu, grande referência da fisioterapia em Minas Gerais e no Brasil, beleza? Deixa eu só colocar o título aqui. Sejam bem-vindos, doutora Natália, Fisiospace, Alessandra, minha grande amiga, lá de Pouso Alegre, Glízia, psicóloga referência aqui na cidade de Timóteo. Sejam todos bem-vindos, Henrique, Carolina. Hoje nós vamos ter uma live muito especial. Um convidado que sabe muito. Hoje nós vamos falar da osteopatia associada ao Pilates, beleza? Deixa eu só colocar aqui, fixando. Show. Seja bem-vinda, Rafaela, Fabiana, Anne, Maurílio, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aí o Dr. Ismael entrar na nossa live. A gente está começando falando sobre dois aspectos importantíssimos dentro da fisioterapia. Beleza? Show! Chegou aí o Dr. Ismael. Muito bem, muito bem, muito bem. Já já o Ismael entra aí, galera. Doutor Guilherme Félix. Boa noite, meu grande amigo Ismael. Coloquei uma música em Certo? sua homenagem aqui, que eu sei que você adora um Ué. rock and roll. Ah, bacana demais. Não é, Ismael? Ainda gosta, Isso né? aí. Ainda gosto. A gente vai aumentando os gostos, né? É, Um exatamente. deles é o rock and roll. Exato. Isso aí vem lá da raiz, né? É isso. Show, meu amigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu sei que você é um cara hiper, ultra, mega ocupado, né? É isso aí. A agenda desse fisioterapeuta aí, top no Brasil, realmente é difícil da gente conseguir, né? Mas eu tenho É isso aí. Graças a Deus. um grande orgulho de ter me tornado um amigo do Ismael, né? Nós estudamos juntos na Escola de Madrid, foi incrível te conhecer lá, né? E Bacana. outro aspecto que eu andei até pensando hoje, Ismael, foi o seguinte, que interessante que desde o primeiro dia de aula, né, nós sentamos ali na mesma maca e compartilhamos ali durante esses 5 anos aquele local ali de estudo, né? É, Isso foi realmente incrível, cara. isso. Incrível. Foi Eu gostaria que 2012, você né? se apresentasse aí para a audiência, Ah, né, as beleza. pessoas que às vezes não te Tranquilo. conhecem. Tá, beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ismael Liu. Sou fisioterapeuta formado pela UFMG, sou osteopata pela Escola de Madrid e sou sócio proprietário da Top Physio, a clínica aqui em Belo Horizonte, e fisioterapeuta do Atlético. Show, show. Estamos aí, Estamos- direto, trabalhando. Exatamente. E um detalhe, pessoal, é o seguinte, que o Ismael, eu confio tanto no trabalho do Ismael, que todos os meus pacientes que eu preciso encaminhar para BH, né, ele está aqui de prova, ele recebe ali com toda a atenção, né, recebe os pacientes que eu encaminho, que vêm no meu consultório e às vezes moram em Belo Horizonte, ou às vezes estão indo para lá. Então, eu sempre encaminho para ele pela confiança do trabalho, sei da competência que esse cara tem, da genialidade, né, de entender todos os processos. Realmente, eu estou muito feliz que você É esteja isso aqui, aí. amigo. Não, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui numa live com você, né? Bacana. A gente, assim, não encontra pessoalmente. Eu só tô te vendo agora nos vídeos, né? Você está postando bastante vídeos. Graças a Deus. Mas que bom, graças a Deus. E que bom que a gente marcou uma live sobre um assunto, assim, do nosso dia a dia, né? De extrema Exato, importância e do nosso dia a dia. Então exato. a gente vem mostrar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência,
né, dar dicas aí para o pessoal, assim, de como juntar essas duas abordagens que a gente tem na fisioterapia. É Sensacional. isso? Sensacional. E é muito interessante porque, uma coincidência ou não, né, a gente trabalhava já com Pilates, né, Ismael? Isso. E nos encontramos ali na formação em osteopatia, né, apesar de todo conhecimento em terapia manual, né, anterior à osteopatia, que talvez você também, assim como eu, associava já ao método Pilates. Uhum. E a osteopatia fez o quê? Fez abrir muito, né, a cabeça em relação, pelo menos no meu caso, em relação ao raciocínio clínico, né, utilizado ali, né? Então, eu vou te perguntar o seguinte, cara, se, qual que é a sua visão assim, macro, né, desse tipo, desse trabalho, dessa associação? Vamos fazer uma visão primeiro macro, depois a gente vai afunilando um pouco mais. Não, claro, beleza. Ó, eu acho que a terapia manual, ela é muito importante, sabe? Ela ajuda muitas pessoas, mas assim, em alguns casos específicos, né? Cada caso, eu gosto de falar muito isso. Em alguns casos específicos, a gente precisa, além da terapia manual, a gente precisa complementar com métodos de movimento, né? Eu acredito muito que em alguns casos, só a terapia manual ela não é suficiente, né? A gente precisa realmente colocar o corpo em movimento, colocar o corpo atuando, né, na função, né? Então, acho que a gente precisa realmente saber, na prática clínica, selecionar aquele cliente, né? Nós estamos ali na osteopatia, mas a gente precisa saber realmente, assim, esse cliente vai se beneficiar se a gente colocar ele em movimento. Esse já fazer só terapia manual tá bom, suficiente para ele, beleza, tudo bem. Mas esse determinado paciente, por isso, precisa de uma experiência de movimento. Eu vejo que essa experiência de movimento, ela complementa a osteopatia. A gente precisa ter esse discernimento, né? Legal. E você, o que você acha aí? Legal. Exatamente. Falando dessa visão macro, né, Ismael? Esse complemento ele é fundamental, mesmo porque a gente tem que pensar na funcionalidade do nosso corpo, né? E a gente utiliza ele o tempo todo em movimento, né? Então, a gente, para realizar qualquer tarefa, nós precisamos do movimento, né? Então, eu acho fundamental essa associação e a importância da terapia manual nesse caso, da osteopatia, que eu acredito, né, que é justamente no trabalho das hipomobilidades, né, que a gente encontra ali que em disfunções e a gente consegue ali potencializar o trabalho, por exemplo, no Pilates, ao liberar, né, todo esse corpo para o movimento, né? Que talvez o movimento em determinados momentos, em determinados casos, né, se a gente não tirar ou a gente não atuar nessas hipomobilidades, talvez nessas restrições de movimento, pode gerar alguma alteração e tudo mais, ou adaptação, né? Alguma adaptação. Uhum, concordo. É assim, a gente tem vários casos em que a gente coloca movimento no paciente e o próprio movimento não consegue desaderir ou ganhar uma mobilidade específica no local que a gente quer, né? Por exemplo, vamos supor uma cadeia posterior que temos pontos aderidos. Se a gente colocar, por exemplo, para o paciente fazer um alongamento nessa cadeia posterior, muitas vezes alguns pontos específicos, por exemplo, uma aderência ali na face sacral, uma aderência ali na região nucal, se a gente coloca a pessoa para alongar essa cadeia posterior, não necessariamente esse ponto específico no sacro ou na nuca vai ser liberado. Muitas vezes a gente precisa ir com a mão para liberar especificamente aquele ponto. Assim como também por exemplo, a face ali, né, a face que existe posteriormente ao rim, com a face ali do psoas também. Exato. Se a gente colocar a pessoa para alongar os flexores de quadril, não necessariamente a gente vai conseguir Entendi. liberar exatamente aquele ponto posterior ao rim e anterior ao psoas, né? Então, muitas vezes a gente precisa de usar a mão para liberar especificamente aquele ponto, né? Aí, com isso, depois de liberar, o exercício pode potencializar essa liberação que nós fizemos
ou pode até fazer uma manutenção nessa liberação que fizemos. Show, é isso mesmo. Correto? Isso aí, a gente entra no caso que é cada vez mais falado, e eu tenho até dito isso muito, Ismael, é a relação de um trabalho multimodal, né? Não dá para a gente acreditar simplesmente em uma técnica específica para resolver tudo, né? Eu não vou ter uma ferramenta só para resolver todos os problemas. Então, a união, a junção de todos esses conhecimentos, né, as técnicas da terapia manual, mais as técnicas do movimento, eles vão potencializar muito a recuperação dos pacientes que a gente encontra, né, na clínica, seja até mesmo no esporte, né? A gente vê que utilizar esse aspecto multimodal, né, várias modalidades de tratamento, né, específicas para cada caso e tudo mais, a gente consegue fazer essa junção. Eu costumo dizer que é como se a gente fosse juntando elementos químicos ali para fazer um medicamento, né? A gente poderia estar utilizando as nossas técnicas, o nosso conhecimento, né, e adaptando ali para cada caso, aquele caso específico que a gente encontra naquele momento, né? E tem esse detalhe também, né, Ismael? Que você é um expert em avaliações, né, em relatórios, adoro os relatórios do Ismael. Então, essa avaliação prévia, essa observação de tudo que acontece ali antes, você vai observar e vai ali com uma mira laser, né, praticamente, né, utilizar a ferramenta mais adequada naquele momento. Ou as ferramentas, né? Normalmente as ferramentas. E a gente vê muita técnica aí sendo talvez vendida e tudo mais, como se fosse a única forma de tratar o paciente, né? Por exemplo, não dá para acreditar que todo tratamento ele é hands-on e nem todo tratamento é hands-off, né? A junção desses dois pode potencializar muito o nosso tratamento. Isso, e é uma coisa que novamente eu vou falar, né? Cada caso é cada caso. Então não é. Tem caso que a osteopatia sozinha vai resolver, beleza. Mas tem caso que você precisa fazer osteopatia, fazer um pilates, associar com outro método, né? Às vezes até encaminhar para um outro profissional que não é fisioterapeuta, né? Olha para você ver como é que a gente pode ir longe. Então a gente precisa de analisar cada caso a cada caso. Não há método, não há um método que vai tratar todas as disfunções, né? A gente precisa realmente analisar, ó, esse paciente precisa só de osteopatia? Precisa só de osteopatia. Esse precisa de osteopatia mais alguma coisa? Precisa de osteopatia mais alguma coisa. E assim por diante. Né? E você falou do atleta, né? O atleta, aí sim, o atleta realmente ele precisa de uma abordagem mais ampla, né? Principalmente o atleta de alto rendimento, né? Porque lá no local onde ele vai praticar esse esporte, ele precisa de várias valências, né? Então ele precisa de mobilidade, ele precisa de potência, ele precisa de força, ele precisa de condicionamento, né? Ele precisa de flexibilidade, ele precisa de até cognição rápida, tomada de decisão rápida, ele precisa de um emocional mais organizado para não interferir no desempenho. Então, assim, são várias valências que o atleta de alto rendimento precisa. E se ele precisa de várias valências, então a abordagem em cima dele também precisa ser interdisciplinar, né? Precisa de várias modalidades atuando em cima dele, né? Então, assim, cada indivíduo, cada caso é cada caso. Exatamente. E eu falo muito, né, Ismael, você vem me acompanhando aí, em relação à saúde integrativa. E é justamente isso que você disse, né? É integrar cada profissional para aquele caso específico. E um segredo, muitas vezes, do sucesso, às vezes, é saber dizer não, né? Saber entender que aquilo vai muito além só da sua abordagem, né? Muitas vezes a gente associa, porque é o seguinte, eu, por exemplo, no meu tratamento, há alguns anos, eu tenho utilizado muito essa abordagem mais integrativa, com o pensamento de equilibrar vários aspectos, né? Dentre eles, a alimentação, o estilo de vida, o equilíbrio emocional e a mobilidade. E normalmente, dentro da fisioterapia, a gente fica muito preso somente à mobilidade, né? E pode ser que a gente peque muitas vezes no sucesso desse tratamento, em relação a pensar somente nesse aspecto, né, de liberdade de movimento, né? Então, quando a gente começa a associar outros profissionais, a gente começa a entender que o indivíduo ali, ele não é a lesão, né? Ele é o indivíduo que está sentindo algo, é muito mais profundo e a nossa abordagem acaba sendo muito mais certeira, né? O que você acha disso? Justamente.
Não, eu concordo absolutamente com todas as palavras que você falou. E realmente acho que o próprio amadurecimento do profissional, o amadurecimento nosso, Exato. nos leva a esse tipo de abordagem que você está falando, né? Uma abordagem mais sistêmica, uma abordagem mais integrativa, né? Então, assim, além da gente começar a fazer essa abordagem mais integrativa com os nossos pacientes, nós também, como pessoas, profissionais e pessoas, nós também começamos a abordar, a também abordar de uma forma mais integrativa na nossa vida, né? A gente começa a alimentar melhor, a gente começa a preocupar mais com o excesso de trabalho nosso, a Exato. gente começa a querer ficar mais com a família, né? Exato. Então, assim, a gente começa, muitas vezes a gente trabalha tanto que não tem nem tempo de praticar atividade física, a gente Exatamente. começa também a entrar nessa linha da atividade física. Então, assim, acho que o nosso amadurecimento profissional faz o nosso atendimento ser mais integrativo e também nos torna pessoas melhores, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Isso, cara, é com a experiência, né, com o tempo, e a partir do momento que a gente vai entendendo que justamente isso, que o indivíduo ele é um todo, ele é um complexo ali, né? Hoje se fala muito no aspecto biopsicossocial em relação a tratamento das dores e tudo mais, porque tem toda essa influência, né? A gente tem que pensar na anatomia, na biomecânica, nesses aspectos biopsicossociais, né? No ambiente, ou seja, o ambiente que ele vive, que ele convive, qual que é o ambiente de trabalho, de família, o que ele está passando naquele momento na vida. Tudo isso vai influenciar muito, né, no nosso tratamento e no nosso sucesso. Né? Realmente Com certeza, isso aí muda completamente o patamar do tratamento. com certeza. Agora, por exemplo, muitas vezes na minha prática clínica, né, eu fico mais na abordagem da osteopatia, né, vamos dizer assim, a grosso modo seria, eu fico mais na abordagem da osteopatia e em muitos casos eu preciso encaminhar o paciente para o Pilates. Uhum. Então, assim, muitas vezes, né, eu entendo muito biomecânica, minha formação ela é muito biomecânica, sabe? Só que, como eu normalmente agora estou pegando muitos clientes assim, muito crônicos, né? Aqueles pacientes que têm dor há 10, 20 anos, muitas vezes essa parte biomecânica eu já deixo para ser abordado mais no Pilates, né? Eu converso com o profissional do Pilates, o profissional do Pilates tem que entender a minha linguagem, né? E esse profissional do Pilates segue com essa abordagem músculo-esquelética biomecânica, né? E eu já fico com essa abordagem mais integrativa, né? Com essa abordagem de sensibilizar o paciente de que ele precisa de mudar seus hábitos, que ele precisa muitas vezes mudar suas crenças, mudar seus pensamentos, trabalhar a questão da cinesiofobia, trabalhar a questão da catastrofização da dor. Então eu fico com essa parte menos biomecânica, eu fico com essa parte mais humana, né? Que muitas vezes, que agora está sendo o diferencial do sucesso do nosso tratamento, né? Porque antigamente uma boa avaliação biomecânica, uma boa abordagem biomecânica, isso já garantiria o sucesso. Só que garantiria o sucesso daqueles pacientes mais biomecânicos, mas Exato. dos pacientes que não são totalmente biomecânicos, esses pacientes ficavam um pouco assim largados, muitas vezes sem solução de seus problemas, né? Então, para esses casos mais crônicos, eu costumo já deixar esses pacientes no Pilates com uma abordagem biomecânica e eu já faço uma abordagem diferenciada, uma abordagem um pouco biomecânica, mas muito mais voltada para outros sistemas, outras áreas do indivíduo. Né? Se eu me recordo bem, você sempre gostou, né, dessa atuação, né? Esse tipo de abordagem. Eu lembro de você lá na época lá da escola, você conheceu a escola lá através do TISNA, né? Que já era uma abordagem de sistema nervoso Isso, autônomo, do Paulo. justamente. Então, Isso, acabei entrando para a Escola de Madrid justamente porque sempre foi uma dúvida minha de como abordar outros sistemas do indivíduo, né, que seja diferente da biomecânica, né, como abordar esse indivíduo fora da biomecânica, né, o que eu como fisioterapeuta
posso atuar além da biomecânica, né? Então, eu comecei a pesquisar na internet, né, alguns profissionais, algumas abordagens um pouco menos biomecânicas. E acabei caindo numa dissertação do Paulo Dobruski, né? Uhum. E aí li ela, achei interessante e acabei, numa coincidência, acabei me inscrevendo num congresso que o Paulo Dobruski ia falar nesse congresso. Então, a partir daí, eu me interessei, eu procurei saber aonde que o Paulo Dobruski estava dando aula. E aí, na verdade, eu fiz um curso dele, o TISNA, né? E eu era o único da turma que não era da osteopatia, né? Todo mundo era da osteopatia, menos eu. 40 pessoas da osteopatia e eu não era da osteopatia. Então, acabei entrando na osteopatia por causa dessa abordagem menos biomecânica, vamos falar assim. E eu estou aqui até hoje. É isso aí. E estamos juntos, amigo. E é muito interessante, né? Isso é uma visão muito além, porque se a gente parar para pensar na nossa formação acadêmica, a gente vai pensar em anatomia, biomecânica, fisiologia, né? É como se fosse uma matemática. E se a gente pensar, de certa forma uma matemática, apesar de ser cada indivíduo único, né? Ele tem a sua estrutura, mas a estrutura, vamos dizer assim, ela é matemática. A anatomia, ela é a mesma, né? Apesar de descobrirem estruturas, separarem estruturas, renomearem, né? Mas é uma coisa um pouco matemática mesmo. E quando a gente pensa numa abordagem de dor, numa abordagem de dor crônica e tudo mais, que vem esses aspectos fora da biomecânica, fora da anatomia, que entra aspectos, por exemplo, da neurociência, né? Da neurociência da dor e etc., a gente começa a perceber que a gente necessita de ferramentas extras, né? Fora da matemática um pouco, né? Vamos dizer assim. E, por exemplo, eu caí muito quando eu conheci ferramentas do próprio coach, né? Do coach integral sistêmico, e eu comecei a utilizar ele no meu consultório, eu percebi que eu começava a ter resultados que antes eu não tinha. Por quê? Mas era justamente por fazer com que o paciente, primeiro, ele saísse de um estado que talvez ele nem tinha noção de que ele estava, né? Essa é a grande verdade. Então, ele sai de um estado de pré-contemplação, é chamado de pré-contemplação. Ele ainda não sabe que tem aquilo, que aquilo acontece na vida dela e tudo mais, né? E a gente consegue, a partir dali, que ele identifica através de perguntas, né, que a gente faz, ele identifica realmente, puxa vida, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Porque o que eu quero é outra coisa, né? O que eu quero é outra coisa, o que eu quero alcançar é outra coisa. E aí a gente consegue direcionar melhor as ações. Isso é que é fantástico, com outras ferramentas. E aí como se fosse uma reprogramação, né? Uma reprogramação, por quê? A gente traz um objetivo para ele em relação àquela dor. O grande problema do paciente com dor, muitas vezes, a gente está até saindo um pouquinho do assunto, né, Ismael? Mas é porque é tão amplo. Mas todas essas lives sempre saem do assunto. Mas é porque... tão amplo. Nós estamos falando do indivíduo. Exato, exatamente. Exatamente. E tem uma ramificação muito grande, né? A própria osteopatia tem uma ramificação muito grande. A gente chegou no TISNA, né? A gente chegou em visões a partir, talvez, de uma formação que a gente não teria antes se não tivesse entrado e tudo mais, né? Ou vice-versa. Mas a gente consegue, com ferramentas, trazer o paciente a participar também mais daquilo e entender para que ele tem que melhorar. Porque o grande lance no tratamento da dor é o seguinte: será que ele quer melhorar? Será que ele tem um objetivo a ser alcançado realmente? Né? Esse é um ponto muito complexo que você tá colocando. Mas realmente você tem que identificar isso, se o paciente quer melhorar ou não. Exato. Tem uns que querem, tem uns que não. Mas aí você tem que você tem que se perguntar isso. Em vários momentos você tem que se perguntar isso para você conseguir fazer uma abordagem mais adequada, né? Você tem que saber se o paciente quer melhorar ou se o paciente não quer melhorar. E a partir dessa resposta você traça uma conduta totalmente diferente, baseada nessa resposta. Né? Exatamente. E aí, amigo, se ele não tiver o sonho ali, se ele não tiver o objetivo, você pode usar a osteopatia, você pode usar o pilates, você pode usar o Mackenzie, você pode usar a liberação, pode usar o que for, né? A técnica que for, que dificilmente ele vai ser participativo, ele vai absorver bem o seu tratamento. Essa é a grande, né, verdade, né, Ismael? É verdade. Até mesmo você precisa entender o que ele quer, né? Na verdade, você tem que fazer uma leitura
ver o que ele quer. Ele veio para melhorar a dor mesmo, ou ele veio para melhorar outros aspectos da vida dele? Né? Exato. Muitas vezes, às vezes ele vai achando que é por causa da dor. Só que Exato. chegando no nosso consultório, ele percebe que o motivo que o leva ou que o traz aqui no consultório é outro. Ele começa até mesmo, quando ele descobre isso, ele passa até a desfocar da dor e passa a focar no que ele realmente quer buscar. Né? Muitas vezes é buscar. Ele quer uma outra vida para ele, né? Exato. E ele começa a descobrir isso, que ele quer outra vida, quer outro tipo de vida, quer fazer mudanças na vida e começa a agir para ter essa vida que ele deseja. Só que ele não sabia que queria essa vida. Exato. Mas o papo tá ficando muito É louco aqui, muito hein? complexo. É Mas é o muito complexo. seguinte, Mas a vamos conclusão voltar, que a vamos gente chega é voltar. a seguinte, que a gente acaba sendo também um GPS muitas vezes, né, desses pacientes. É para dar um direcionamento, mas em direção àquilo que ele quer. Aquilo que ele quer. Essa é a grande verdade, né? Essa que é o O funcionamento. nosso trabalho é isso, né? Nosso Exato. trabalho é realmente mostrar o caminho para o paciente, né? Que seja através da biomecânica, que seja através dessas orientações mais subjetivas, essas orientações de vida para o paciente, né? Basta um bom profissional, ele vai identificar isso. Ó, esse paciente quer um caminho biomecânico, então vamos dar um caminho biomecânico para ele. Ele precisa de um caminho biomecânico, vamos dar um caminho biomecânico. Ele precisa de um caminho de orientação para a vida, vamos dar um caminho de orientação para a vida para ele. Né? Perfeito, perfeito. Então a gente tem que identificar isso. Né? Isso é o mais importante. A gente adequar as nossas condutas para a demanda do paciente. E muitas vezes ele nem sabe que ele tem essa demanda, mas a gente faz ele descobrir que ele quer essa demanda. Exatamente. Né? E normalmente a gente Correto? usa, né, pela porta de entrada. Eu acredito que a sua porta de entrada também, você já disse, é o consultório, né? O paciente chega ali pelo É a consultório, dor, né? é a dor, né? É Chega a no dor. consultório, a gente faz todo esse trabalho de identificação, né? Avalia a parte biomecânica, avalia todas as questões de crença, daquilo que ele quer como objetivo e etc. E essa associação entre a osteopatia, e eu gosto de falar sempre assim, a osteopatia, o Ismael, como a visão osteopática. Eu nem gosto, eu nem uso muito assim a palavra osteopatia. O paciente diz, vim aqui Sim, fazer osteopatia. reduz, né? Eu gosto muito da visão. Reduz o método, né? Exato. A É uma visão visão. osteopática eu acho assim, fantástica para a gente atuar em qualquer processo dentro da fisioterapia. Né? Ela realmente nos dá uma clareza sobre como atuar, né? Como atuar, e fora as inúmeras técnicas, né, que as ferramentas que a gente recebe numa formação dessa. E ao Justamente. associar ao Pilates, que era algo que eu já trabalhava há mais tempo e ministrava alguns cursos e tudo mais, com uma visão pura daquele método, né, pura daquele método, eu tive que mudar muita coisa. Tive que mudar muita coisa Uhum. na atuação. Você continua atuando com Pilates, né? Além da osteopatia, Continuo, você continua atuando com Pilates. continuo. E você mudou a sua forma de trabalhar no Pilates? Exato, eu mudei a forma. Vamos dizer que eu mudei a minha visão em relação ao trabalho no Pilates, certo? Uhum. Utilizo, Como é que seria essa mudança? utilizo, assim como dentro da osteopatia, né? Você utiliza toda a visão que o método traz para a gente, beleza? Tem a visão do método em si, né? Com todos aqueles aspectos da respiração, da centralização e tudo mais, né? Da fluidez de movimento, da concentração. Então, são os aspectos básicos a gente vai estar utilizando, só que com um direcionamento muito maior, muitas vezes. Então, a gente Uhum. começa a observar quais são as grandes necessidades, né? Os grandes problemas que o paciente traz ali dentro do consultório, né? Então, a gente começa a associar o raciocínio clínico utilizado com essa visão osteopática. Vamos supor, questões de dores relacionadas às vísceras, né? Ou se ela está vindo lá, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Da região de um quadrante superior, aí, da região do estômago, ou lá da região torácica, a associação das duas dores, quais tipos de movimento que a gente vai estar colocando naquele paciente. Isso vai ser O seu Pilates passa a ser um Pilates mais preciso, né? Um Pilates exato. porque você usa do que avaliou no paciente em consultório, com a visão osteopática,
E Sim. o que você avaliou, você leva essa avaliação para o Pilates, Para dentro não do é isso? estudo. Perfeito. Perfeito. Isso, fica um Pilates mais assim, Assim, criterioso, exato. né? Não fica um Pilates mais solto, fica um Pilates com uma extensão do seu tratamento de consultório, Perfeito. né? Com Perfeito. raciocínio mais clínico, com raciocínio mais mecânico, biomecânico, né? Exatamente. E isso, justamente, fica um Pilates com raciocínio biomecânico. Mas algumas vezes eu já eu estimulo alguns tipos de exercícios no Pilates. Hoje eu já não atuo com Pilates, mas assim eu tento orientar as pessoas que trabalham comigo no Pilates, né, dentro da clínica, né? A gente tenta sempre treinar a equipe, né? E eu estimulo eles a, a fazerem, aplicarem alguns exercícios do Pilates que podem ajudar no controle do sistema nervoso autônomo do paciente. Então, eu já estou tentando ir além no Sim. Pilates, né? Usando exercícios do Pilates para estimular o sistema nervoso autônomo, né? Então, assim, eu gosto muito de movimentos, de alongamentos ativos, dinâmicos, usando uma respiração específica, né? Que é uma respiração de inspiração suave, lenta, né? Em que a entrada de ar pelas narinas e pelas vias aéreas superiores é uma entrada de ar menos turbulenta. Então, é uma entrada de ar em que o ar é menos turbulento, então ela vai entrar suavemente pelas vias aéreas superiores e vai atingir regiões mais profundas do pulmão, né? A gente sabe disso da fisioterapia respiratória, né? Quando a gente respira mais suavemente, esse ar vai entrar mais profundamente no pulmão. E na hora de expirar, expira-se pela boca de uma forma mais prolongada. Então, assim, a gente associando essa forma de respirar nos exercícios, nos alongamentos ativos dinâmicos, a gente consegue atuar em alguns centros cerebrais, justamente aqueles centros que regulam o sistema nervoso autônomo. Então a pessoa consegue atingir o parasimpático ao fazer esses exercícios, né? Muitas vezes, muitas vezes, né, na osteopatia a gente tem métodos para estimular o sistema parasimpático, mas no Pilates a gente consegue também, sabe? Então a gente consegue fazer esse paciente chegar numa homeostasia corporal, a gente consegue chegar no parasimpático, então esse indivíduo consegue controlar seu nível de ansiedade, consegue melhorar o seu nível de sono, né? Então, eu acho bastante interessante. Então, assim, como a gente tem esse conhecimento osteopático, muitas vezes a gente usa o Pilates como uma extensão da osteopatia, Exato. né? Exatamente. Então Perfeito. isso é bastante interessante. Não, perfeito. E aí, olha, é muito interessante quando você entra na questão, por exemplo, respiratória. E se a gente for buscar um pouquinho na parte filosófica até do Pilates, né? A gente for lá e buscar lá na época do Joseph Pilates, do trabalho dele e tudo mais, ele tem um trabalho justamente pautado nisso. Então, quando ele fala da conexão, né, corpo, mente e espírito, é justamente quando ele começa a fazer essa associação respiratória de forma lenta, profunda, o que vai ativar o quê? O sistema autônomo, parasimpático, e vai trazer um Isso, equilíbrio. Porque as pessoas hoje em dia, né, Ismael, estão com o sistema nervoso simpático lá em cima, isso, né? isso. O nível de estresse está muito alto, o nível de cobrança, de pressão está muito alto. Então, se a gente consegue, através do Pilates, regularizar esse sistema nervoso autônomo, isso é muito benéfico para a pessoa, né? Mas além é o que a gente fala, além da pessoa fazer o Pilates com esse foco de regularizar o sistema nervoso autônomo, para a gente ter uma mudança eficaz, efetiva nesse indivíduo, não basta só fazer Pilates, né? Tem que mudar os hábitos, né? Estilo de Mudar vida. a alimentação, mudar o estilo de vida, trabalhar menos. Mas isso é um processo, né? E esse processo
ele tem um tempo para acontecer, né? Não é da noite para o dia. Exato. Então, é um processo, em muitas pessoas, é bastante lento. E a gente, como profissional responsável, a gente precisa acompanhar essa mudança de processo, né? Eu vejo muitos profissionais, assim, eu falo mesmo, vangloriando de que melhoraram o paciente em 2 sessões, 1 sessão, 3 sessões, mas, assim, eu não vejo dessa forma. Eu vejo realmente um processo em que a gente precisa acompanhar a evolução dos hábitos do paciente, acompanhar se ele tem que reduzir o trabalho, vamos ver se ele está reduzindo o trabalho. Se ele tem que melhorar a alimentação, vamos ver se ele está reduzindo a alimentação. Ele precisa praticar exercício, vamos ver se ele está praticando exercício. Então a gente precisa dar esse apoio, dar esse apoio mesmo. Não é nem fiscalizar, é dar o apoio, acompanhar. Acompanhar, né? Validar, né? Validar as atitudes, as ações que ele tá tomando ali. Isso aí. Quem tá aqui é o Cris, cara. Olha aqui, tô te mandando um abraço aqui, ó. Eu vi agora. Ele mandou aqui, ele falou que um negócio muito interessante, ó. Pilates convida à presença, ao movimento consciente. E é justamente isso. Mesmo. Justamente isso. Pilates ele traz na abordagem do controle do movimento, né, associada à respiração, associada à concentração, associada ao ter que contar ali e tudo mais, né, a pessoa se conectar com ela mesma. Isso é um grande benefício que traz no método. Né? Isso, faz ela conectar nela mesma e perceber que é assim, realmente assim, porque no nosso dia a dia a gente está tão focado nas coisas exteriores a nós que a gente esquece o que nós estamos sentindo. A gente esquece que a gente sente fome, a gente esquece que nós estamos cansados. Exato. Né? Então, assim, se a gente tem, que a gente está com sede, então a gente não come direito, não bebe direito, não toma água direito, não dorme direito. Então, isso aí que o Cris falou é fundamental. A gente tem um momento de parar para a gente poder sentir as nossas sensações. Exatamente. Né? E com isso despertar essa reflexão para ele mesmo. Né? Então isso faz parte do que nós estamos falando, de sensibilizar o indivíduo para uma mudança de hábito. Se ela faz uma atividade que ela pode olhar para ela mesma, sentir ela mesma, né, ela vai acabar se sensibilizando. Fala, ó, peraí, eu estou me sentindo, estou sentindo o meu corpo. Então ela vai começar a sentir sede, vai perceber que está sentindo fome e assim por diante, né? Vai abrir um caminho para o autoconhecimento, para a autopercepção. Cara, é fantástico, isso é fantástico. A gente está indo muito além. Nós estamos viajando aqui, aí o Cris fala um negócio e a gente começa a viajar mais. Não, cara, mas isso é fantástico, porque é sair fora da caixinha. Sair fora da caixinha. É o que eu falei com você mais cedo, né, Ismael? Que, cara, a live ela não é uma aula, né? A gente não vai dar aula. Não, a gente vai falar de aspectos importantes, né? Que vai gerar conteúdo para a galera, que vai estar fazendo com que a gente reflita também sobre as nossas abordagens. E isso é fenomenal. Isso. E tudo que você falou se encaixa muito bem até com uma atividade que eu tenho feito, que eu terminei uma turma agora, quarta-feira, ontem, né? De mentoria em saúde integrativa. E essa mentoria veio muito a calhar nesse momento, né? Esse momento de isolamento. As pessoas estão isoladas. E eu tinha, por exemplo, uma mentoranda lá em Londres, né? E uma pessoa que sempre teve dor crônica, insônia e tudo mais. E a mentoria faz exatamente essa abordagem, porque são 10 semanas trabalhando uma vez por semana todos esses aspectos, desde a hidratação, desde o sono, desde o estresse, desde a mobilidade. Então são vários aspectos que a gente aborda uma vez por semana, colocando ali atividades, compartilhando ganhos. E isso, cara, assim, a gente vê a declaração após uma mentoria dessa, ela é fenomenal, porque ela começa realmente a impactar ali no dia a dia dela. Ela consegue reprogramar o dia dela. Ela consegue entender por que ela sente uma fome física. Aliás, entender se é uma fome física, se é uma fome emocional, como substituir essa fome emocional. Olha só. Então a gente consegue dar esse direcionamento numa mentoria dessa, que vai muito além de um atendimento, por exemplo, do consultório. Justamente. É muito legal.
Muito legal. Mas é isso que você está falando, né, é bastante interessante, porque, igual eu falei antes, se a gente quer transformar a vida dos nossos pacientes, se a gente quer modificar os hábitos, os pensamentos e crenças dos nossos pacientes, a gente também precisa vivenciar essa mudança na gente, né? A gente também precisa passar por essas transformações, porque aí o que a gente faz se torna mais verdadeiro, se torna mais autêntico, né? Porque se a gente faz o que a gente ensina, vamos dizer assim, acho que o nosso trabalho ele fica mais autêntico, mais verdadeiro. E ser o mentor é Então a isso, gente, né? Ser mentor justamente, é você passou pelo processo, né? Se você não passou pelo processo, passou pelo processo, justamente. Muito essa, bom. essa é a grande diferença do mentor, né? Do mentor, por exemplo, para o coach, né? O coach muitas vezes não passou por um processo daquilo que ele prega, um treinador, né? Às vezes tem um treinador Certo. de futebol que não jogou futebol, né? Profissionalmente. Uhum. Então, essa é a diferença. Já o mentor, não. O mentor, ele viveu, ele vivenciou aquilo ali. E isso é muito interessante, Uhum. porque dá justamente essa credibilidade. Eu não adianta eu falar em atividade física se eu também não pratico, né? Não adianta Justamente, você eu não, falar. não vivenciou aquilo, Exato, né? exatamente. Justamente. É Então, bacana. é muito legal. E tudo isso é para a gente falar da associação da osteopatia com o Pilates. Olha só que fantástico, né, Ismael? Justamente, a gente vai muito além, né? Vai muito além. Vai muito Não, além. isso é que é bacana. Isso é que é bacana. Agora, se a gente pegar mesmo a associação em si, eu acho que funciona assim de forma bem grosseira falando, né? A gente consegue ali liberar o paciente, né, nos aspectos ali de disfunções, hipomobilidades e tudo mais, e ao mesmo tempo trabalhar o movimento, né? Trabalhar a função daquilo ali que a gente quer, daquele ganho que a gente precisa ali para aquele paciente, né? Com certeza. Agora, uma coisa que, como eu te falei, eu uso muito essa associação para casos crônicos, né? Então, além dessa abordagem que a gente tem falado, de questão de mudança de hábito, de melhorar os hábitos de vida, o paciente crônico é um paciente que ele precisa de cuidados mais constantes, vamos dizer assim. É um paciente que enquanto a gente ainda não achou o ponto-chave desse paciente, porque quando a gente acha o ponto-chave desse paciente, esse paciente consegue ter uma melhora mais substancial, uma melhora mais estabilizada. Mas enquanto a gente não acha esse ponto-chave desse paciente, muitas vezes o Pilates é uma ferramenta, porque o Pilates, o cliente vai uma vez por semana, sabe? E esses pacientes, enquanto estão numa fase instável, enquanto a gente não acha esse ponto-chave, esses pacientes eles têm muita recidiva, sabe? Recidiva. Toda hora tem recidiva. E o Pilates, eu acredito muito nesse Pilates mais clínico, sabe? Em que o fisioterapeuta que atua no Pilates, ele é capaz de resolver, vamos falar assim, uma dor que aparece nesse paciente de dor crônica. Perfeito. Muitas vezes ele não precisa estar toda hora voltando para o osteopata para melhorar uma crise, uma recidiva dele. Uhum. Acredito muito que esse profissional do Pilates, que tem um conhecimento clínico grande, ele ali na sala de Pilates, ele já consegue resolver, ou amenizar, contornar, controlar essa recidiva desse paciente. Né? Então, assim, eu acho isso muito interessante, né? Perfeito. Porque isso, porque esses pacientes de dor crônica, eles têm muita recidiva. Enquanto isso, eu pelo menos trabalho dessa forma. Eu vivo buscando o ponto-chave desse paciente. Eu vivo aguardando esse processo que o paciente precisa passar acontecer. Eu fico esperando, fico estimulando, fico procurando esse ponto-chave. Só que enquanto esse ponto-chave, esse processo está acontecendo, esse paciente ele vive altos e baixos, Exato. né? E esse processo requer tempo. Então eu não fico vendo o paciente toda semana.
né? Porque esse processo que ele está passando dura tempo. Então, se eu ficar vendo ele toda semana, eu não vou ver mudança no processo. Certo. Mas se eu ver ele quinzenal, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, aí sim eu vou ver um processo acontecendo no médio e longo prazo. Né? Então, assim, se eu vejo um paciente uma vez a cada 2 meses e se ele piora, quem que vai socorrer ele? Quem vai socorrer ele é o profissional do Pilates, que tem um conhecimento clínico muito embasado, entende? Exatamente. Então, Não, isso sim é atuar em conjunto, perfeito. porque eu tenho uma função, que é de aguardar os processos, de estimular os pontos chaves. O meu resultado é um pouco mais de médio e longo prazo, né? E o Pilates tem uma outra função, é o acompanhamento semanal, acompanhamento mais presente, Exato. né? E que se acontece alguma coisa, esse profissional ele precisa ter a competência clínica para contornar, né? Então, assim, eu uso essa associação dessa maneira, eu acho bastante interessante. Perfeito, perfeito. Como eu atuo nas duas frentes, né? Eu atuo nas duas frentes, então acabo tendo um acompanhamento maior em termos de eu estar presente no Pilates, né? Então eu consigo observar isso. E aí eu uso também muito a questão do estímulo, né, para o paciente ele continuar, porque é um processo, igual você disse, tem altos e baixos, né, muitas vezes, né? Tem aquele paciente que tem uma recuperação igual foguete, né? Realmente tem aqueles pacientes que melhoram de forma rápida, só por pequenas mudanças ali do estilo de vida, o próprio movimento, né, que ele começa a fazer, e às vezes ele era muito sedentário, ele já tem um ganho muito grande, mas cada um reage de uma forma. E essa questão do paciente, esse ponto que você tocou em relação ao paciente com altos e baixos durante a sua recuperação, ela é fundamental que a gente esteja preparado para estar educando esse paciente, para ele entender que isso faz parte de um processo, né? Isso aí vai ser fundamental. Então, o profissional, o fisioterapeuta no caso, ele tem que entender também que isso faz parte de um processo e saber como educar aquele paciente em relação a isso. Não é isso, Ismael? Justamente. Eu acho que o paciente que sente dor, e principalmente aquele paciente que tem muita recidiva, ele entra em desespero, né? Ele fica ansioso e ele não entende, ele não compreende por que que ele tem recidivas. Exato. E a gente precisa dar explicações para ele, né? Hoje em dia a gente tem muita ferramenta, muita abordagem da neurociência para poder explicar por que que tem muita recidiva, por que que o organismo dela está sensibilizado, né? E a gente precisa usar muitas vezes metáforas, né? É porque o seu corpo é como se fosse um sistema de alarme e esse sistema de alarme está sensibilizado, ele está desregulado, então uma folhinha leve que bate na janela da sua casa dispara o alarme, né? Exato. Então a gente precisa usar dessas metáforas, usar o conhecimento da neurociência, explicar para o paciente como que se formam as dores no nosso organismo. Aí, com essas informações, o paciente ele fica mais calmo, fica mais tranquilo. Eu falo que conhecimento é poder. Então, se a gente tem conhecimento, se a gente tem informação, a gente consegue superar melhor algumas dificuldades, porque a gente tem informação e nos dá uma certa sensação de controle da situação, né? Quando a gente tem uma informação, né? Perfeito. Então é isso. Não, perfeito. É justamente isso. Se a gente for pegar assim, exemplificar, por exemplo, casos clínicos e tudo mais, a gente pega ali um paciente que chegou com um quadro, vamos supor assim, de estenose, um quadro de dor, com uma dor irradiada ali para a coxa, etc. Quando a gente tem essas ferramentas, esse conhecimento, a gente consegue direcionar com uma tranquilidade muito maior, né? E isso acontece corriqueiramente aqui no consultório. Então, eu não tenho medo de estar trabalhando um movimento com esse paciente, eu não tenho medo de estar fazendo, talvez, dependendo da necessidade, algum tipo de manipulação, né? Porque justamente
Porque, tendo esse conhecimento adquirido na osteopatia, adquirido em várias formações, adquirido no Pilates, mais experiência clínica e todas essas abordagens que a gente consegue integrar, a gente tem uma segurança muito maior. E isso reflete também na segurança que o paciente sente no tratamento. Então, isso vai influenciar no resultado, com certeza, né? Isso, isso mesmo. Agora, então, assim, o meu foco hoje de trabalho realmente é muito voltado para dor crônica, sabe? Então, muitas vezes a gente precisa, além de, de usar apenas osteopatia, ou apenas encaminhar para o Pilates, muitas vezes a gente precisa de encaminhar para outros profissionais. Eu já tive a oportunidade de ter que encaminhar para um nutrólogo, de uma visão mais integralista, né? Sim. Integrativo, né? Justamente para o nutrólogo passar alimentos que possam até mesmo ajudar a despertar alimentos que geram mais motivação para esse paciente, né? Então, assim, as possibilidades assim são infinitas, né? Não, exatamente. Dor crônica se a gente parar para conversar sobre dor crônica aqui, vai uma semana de live, né? Porque Justamente. Então, é muito complexo. Mas, assim, eu vejo que os profissionais, eles não estão muito preparados para abordar a dor crônica, certo. sabe? A dor crônica realmente é porque a formação, hoje já está mudando um pouco, mas a formação do profissional fisioterapeuta, ela sempre foi muito biomecânica, né? Então, assim, enquanto a gente ficar focando muito só na biomecânica, que é muito relevante, que é muito importante, mas enquanto a gente só focar na biomecânica, a gente não vai ter condições de abordar esses pacientes crônicos, né? E a dor crônica, na minha concepção, ela pode ser um problema de saúde pública, né? Exatamente. Porque, assim, são muitas pessoas possuem dor crônica, né? Recentemente eu fiz um texto para minha clínica sobre dor crônica e eu pesquisei e, assim, bilhões de pessoas Eu acredito. sentem dor crônica. Bilhões. É muita gente, sabe? Então, assim, falando mercadologicamente, né? Assim, é feio, entre aspas, falar disso. É um mercado muito grande. Eu vou abrir só uma aspas, assim, não é feio não, cara, é lindo, porque o quê? São o quê? Bilhões de pessoas sofrendo e vários profissionais sem saber o que fazer. Sim, sim, Então, é lindo abordar isso e dizer que, olha só, isso é um mercado que nós devemos abrir o olho, atuar para ajudar essas pessoas. Quando a gente omite, justamente. porque se a gente omitir, né, se a gente omite determinados tratamentos que a gente tem, que a gente sabe que dá resultado, a gente acaba prestando um desserviço para a sociedade. Então a gente tem que falar mesmo. Olha só, nós temos que falar. Essa é a Mas verdade. assim, são muitas pessoas e a gente precisa realmente estar preparado para dar suporte. Exato. Porque eu, assim, sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu Eu sei. gosto de fazer, você sabe, eu gosto de trabalhar bem, fazer bem, Sim. né? Então fica muito, a gente fica muito chateado se a gente não consegue, mas isso aí eu tô tranquilo, eu sou bem resolvido. Mas a gente fica muito chateado em não poder ajudar uma pessoa. Uhum. Então eu acredito que a busca pelo conhecimento, ele não é só para nós, né? Não é só, eu vou estudar pra caramba porque eu vou ser o bonzão, né? Eu acho que a busca do conhecimento, ele tem um objetivo, um fim. E esse fim, né, na minha concepção, é justamente para poder auxiliar essas pessoas, Exato. né? E principalmente essas pessoas com dor crônica, que muitas vezes não recebem o atendimento adequado, né? Essas pessoas, elas vão
num profissional aqui, não dá certo, vai para não sei aonde, não dá certo, vai para outro lugar, não dá certo, ficam pulando de profissionais e profissionais. E realmente parece que não tem solução, sabe? Então, se a gente tem esse conhecimento para ajudar, acho que é fundamental, sabe? Exato. Essas pessoas realmente elas sofrem com as dores e muitas vezes até sofrem com questões sociais, né? Familiares, né? A gente sabe que pacientes com muitas dores recebem até preconceito de familiares, né? O Sim, familiar já sim. já fica sem paciência para escutar tanto de dor, E né? isso se a gente não for entrar no mérito, né, das crenças que ela já vem lá da infância, né, que talvez tenham levado ela a essa condição, né? Isso aí é mais uma live. Mais uma live. É complexo, é muito Se complexo. a gente pontuar aqui, realmente são muitos aspectos. São muitos aspectos. São, E a gente conseguiu aqui, a gente tentou, né, Ismael, passar um pouco dessa associação entre o trabalho. A gente usou o nome osteopatia, mas da terapia manual, da abordagem mais ampla, do tratamento utilizando as mãos e do movimento através do Pilates, né, que é muito válido. justamente, Né? A conclusão que a gente chega é muito válido. é muito válido. E assim, se a gente não pode chegar para atender um paciente com ideias pré-concebidas. Aquele profissional que estudou determinado método e vai usar só aquele método, só aquele tipo de avaliação, ou seja, ideias pré-concebidas, a chance de dar certo principalmente para dor crônica, a Reduzido. chance de dar certo é muito pequena, né? Porque a dor crônica é uma caixinha de surpresa, né? Cada paciente é completamente diferente do outro. Se a gente chegar com ideias pré-concebidas, um modelo de avaliação pré-concebido, a chance de dar certo é pequena. E eu costumo brincar falando que a gente pode avaliar um paciente com uma folha em branco. Pega uma folha em branco e começa a anamnese. Pega uma folha em branca e começa a fazer o exame físico. Exato. Porque aí você está no caminho certo. Porque não tem modelo de avaliação pré-concebido. Porque cada indivíduo é de uma forma. E Cara, muitas vezes você... pode falar. Hã? Pode concluir, pode Tá concluir. acabando aí o tempo, né? Tá, Tá acabando o faltam tempo. dois minutinhos. 2 minutos. E muitas vezes a gente acha que o caminho é esse, e no meio do caminho a gente vê que é uma coisa totalmente diferente do que a gente pensou, né? Eu acho que o bom profissional é aquele que consegue ir no caminho mais certeiro, Exato, caminho mais certeiro. exato, Só que algumas vezes a gente não consegue acertar de primeira, exato. né? Eu falando assim, eu sou uma pessoa realista e eu falo mesmo, acho que né, realista, o ser humano é complexo. Então, muitas vezes no início, a gente não acerta, mas a gente vai acompanhando o processo desse paciente e depois a gente acerta o caminho, É assim mesmo. né? E eu vou dar uma dica bônus aqui para a galera que ficou até agora. Tá, Ismael? Essa dica Ah, bônus, sabe essa folha em branco que você falou da avaliação? Né? ah, A dica bônus é: a primeira pergunta que você pode fazer para o seu paciente, muitas vezes de dor crônica, é: quem é você? E depois, aham. a segunda pergunta é: qual é o seu maior sonho? Sim, muitas vezes ele não vai saber responder as perguntas, Exatamente. mas vai fazer ele pensar, Exato. né? E Vai fazer ele pensar. se o paciente virar e falar assim, eu não sonho com nada, aí você vai começar a entender qual é o processo que ele está passando. Quem não sonha com nada não sabe para onde quer ir. Essa é a grande verdade. Justamente. Essa é a dica bônus, Ismael, para a galera. Faltam É 30 a dica segundos bônus. aqui, tá? 30 segundos. Então tá Ismael, certo. muito, muito, muito obrigado. Valeu demais. Tá? Vamos marcar aí. Obrigado a você. Vamos marcar Vamos mais uma marcar live. mais. Se Deus quiser. Isso. Marcar uma live, falar de ser humano. Ser humano. Show, falar de vida. Isso é fantástico. Falar de Amigo, vida. forte abraço. Agradeço a todo Grande mundo aí que abraço. participou. 3 segundos para Obrigado encerrar a aqui. todos.
Grande